Muito bem, então nós temos a página 291. Agora aqui nós vamos tratar dois elementos. Mudança bíblica no modo de pensar. Deixe o seu modo de pensar, pensa biblicamente. Então, mudança de modo de pensar e também mudança de modo de falar e agir. Agora, lembra que na última lição nós abordamos justamente dois elementos. Entender meu problema da perspectiva bíblica, 3 níveis: coração, ação e sentimento. Agora, por que eu fico repetindo isso aí? Porque a maioria não pensa sobre problemas sendo no coração. Normalmente o que acontece, o conselheiro trata no nível de sentimento ou no nível de comportamento. Agora, isso dá certo resultado, mas não dá para adquirir mudança permanente. Porque o problema do homem está no nível do coração dele. O sentimento indica algo do coração. Inconfiável, mas indica. Palavra, ação, com mais precisão, fala o que está dentro do coração da gente. Então, por esse motivo, cada aula que eu dou para vocês, estou relembrando vocês que nós estamos trabalhando no nível do coração. Em vez de trabalhar no nível fora, a gente trabalha no nível do coração por dentro da pessoa, utilizando a palavra de Deus. Nós devemos entender que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra no coração. Ela facilita o discernimento do coração. O homem não pode fazer isso aí. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração. Agora, você pode saber alguma coisa do meu coração pela minha boca, meu comportamento. Mas você mesmo não conhece o meu coração. Deus conhece. Ele utiliza a sua palavra como uma espada para penetrar no meu coração, para discernir entre aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Por esse motivo, cada lição eu começo falando para você no nível do coração. E quando você percebe o problema no nível do coração, Deus fornece uma resposta, uma solução. Essa solução se torna para você uma esperança, anima o coração, motiva a pessoa de agir de uma forma que agrada a Deus. E depois, nós entendemos que nós devemos ter justamente uma mudança em nossa vida, nossa obrigação de entender nosso problema da perspectiva bíblica, e a solução para isso nós devemos ter uma mudança de pensar, falar e agir. Mas, ao mesmo tempo, para isso acontecer, nós temos que entender o quê? Tem que ter um plano. O plano diário. O plano de tentação. Então, o que acontece é que a pessoa aprende diversas coisas, mas não tem plano para colocar no eixo. Você precisa ter plano. Se você construir uma casa, você precisa ter o quê? Uma planta. E quando você tem uma planta, você sabe que você tem que agir de acordo com a planta. E se você não tem plano, você não vai agir corretamente. Você precisa um plano e você precisa alguém cobrar você do seu plano. Tem 3 irmãos lá nos Estados Unidos que eu presto conta para eles concernente à minha vida particular. E eles prestam contas para mim sobre a vida deles particular. Eles sabem quais são meus planos. Eles me cobram do meu plano. Eu coloco para eles meu plano diário e meu plano de tentação. Eles me cobram se estou agindo de acordo com o meu plano. Porque o homem facilmente ele esquece o plano dele. Então, para construir uma casa, o que você precisa? Uma planta. Quando essa igreja foi organizada como está hoje, alguém tinha que ter uma planta, como nós vamos fazer uma reforma aqui. Nós temos uma planta quanto a plataforma aqui. Nós temos plano quanto à projeção dos slides aqui. Então, tudo foi planejado, não aconteceu por acaso. Então, eu faço essa pergunta: por que em nossa vida particular, da parte espiritual,
A gente não faz a mesma coisa. Irmãos, quando não tem plano, não vai para frente. Você só precisa acompanhar a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha plano. Ele sabia exatamente o plano de Deus para a sua vida. Agora, nós necessitamos a mesma coisa. Agora, na página 291, o relacionamento entre pais e filhos, parte 2, que requer os dois elementos: mudança bíblica no falar, no pensar e no agir. Prática bíblica que resulta em mudança permanente. Agora, novamente, nós temos uma chave aqui. Essa chave fornece para nós uma maneira de entender o que nós vamos abordar. Então, grifa o seguinte: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Pois isto é justo, grifa, honra o teu pai, a tua mãe, para que te vá bem e sejam de longa vida sobre a terra. Agora, nessa lição, principalmente, nós vamos abordar duas coisas interessantes aqui. Primeiramente, nós vamos voltar para o discipulado no lar. E também nós vamos abordar justamente como conduzir culto doméstico. Vocês sabem que a maioria dos pais não sabem conduzir o culto doméstico. Então, eu vou ajudar vocês hoje à noite como você pode planejar o culto doméstico na sua casa. E se você não está fazendo, então começa uma vez por semana. Procura o tempo melhor para as crianças, não melhor para os pais. Procura o tempo que é melhor para as crianças. Quando estava criando meus filhos, nós resolvemos que toda parte da manhã, na hora de café, 15 minutos de culto doméstico. 15 minutos. Então, meus filhos sabiam muito bem, antes de tomar café, 15 minutos de culto doméstico. Sempre com um pensamento-chave. Sempre com um trecho pequeno. Sempre com uma oração sobre a obra missionária. Sempre também um tempo de louvor. Então, tinha 3 áreas: louvor, oração, estudo, a parte devocional. Todo dia, incluindo o domingo, nós tivemos em nossa casa culto doméstico. E meus filhos tinham que falar daquilo que foi ensinado no dia anterior. Eu coloquei um pensamento para eles, dizendo que durante esse dia, esse pensamento tem que estar no seu coração, para que você saiba como agir durante o dia. No dia seguinte, cobrava como foi o seu dia de ontem. Deu para compreender? A parte doméstica, ou seja, culto doméstico, extremamente importante. Muito bem, a janela em cima na página 292. O grifo é o seguinte: por outro lado, aqueles que os negligenciarem receberão o julgamento de Deus e serão disciplinados para a correção. Irmãos, muitas vezes você recebe uma disciplina de Deus, não uma punição, uma disciplina. Um carinho de Deus, onde Ele chama a sua atenção de uma forma de disciplina, para que você possa entender, você não está conduzindo sua casa na maneira correta. Às vezes, o problema que o casal tem é devido a uma disciplina de Deus, porque não está conduzindo a sua casa na maneira correta. Para evitar essa disciplina de Deus, você precisa obedecer a Ele. Agora, nós entendemos que Ele coloca para nós provações. A provação nem sempre é uma disciplina, mas às vezes uma provação se torna uma disciplina para nós. E nós temos que entender que Deus deseja adquirir a sua atenção. Deus deseja que você seja uma pessoa dependente na pessoa dEle. E se você não está conduzindo a sua família da maneira correta, você pode colocar preto no branco, você vai ter problema na sua vida conjugal e familiar e disciplina de Deus sobre a sua própria vida.
É importante que você não somente escute bem hoje à noite, mas pratica o que estou passando para você. Agora vai para a página 293. E veja comigo o seguinte, a janela em cima. Grifo o seguinte: os padrões e os alvos de Deus para você e os seus filhos são semelhantes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é o seguinte: você precisa entender que o alvo de Deus para a sua vida é o mesmo alvo para os seus filhos. Deus deseja que você seja um filho obediente a Ele. Ele deseja que você seja um discípulo de Deus. E para ser um discípulo de Deus, você precisa ser discipulado. E se você não está sendo discipulado, depois que eu estou saindo daqui, procura alguém, através de um dos seus pastores, com quem você pode começar um discipulado. Porque discipulado é a chave para a sua vida. Então, nesse discipulado também tem que passar para a sua casa, você discipulando seus filhos. Você começa aos poucos, mas você precisa começar. Agora, veja logo abaixo, algoritmo romano número 3, a sua mudança de pensar, falar e agir. Grifa também 73, princípio 73. Pais, não insistam em provocar seus filhos à ira, mas proporcionem disciplina e admoestação no Senhor. Lembre que disciplina que é ensinar, repreender, corrigir, treinar. Objetivo, maturidade. Então, quando você está ensinando o filho, você percebe que há momentos que o filho não obedece. Você chama atenção, repreensão. Mas depois da repreensão, tem que ter uma correção. E uma vez que ele, ou seja, ela, a criança, é corrigida, você pode começar treinamento com ela. Mas se ela não fosse repreendida, corrigida, jamais você vai treinar sua filha. Você precisa praticar a disciplina, ensinar, repreender, corrigir e treinar, ou seja, educar. Agora, veja comigo então, novamente, Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o que eu estou passando para vocês é para você passar para seus filhos. Só que nesse caso, estou passando especificamente para vocês como pais. Agora, o que eu passei antes de chegar na vida conjugal, eu já passei para você entender como você deve se comportar na vida cristã, como você deve se comportar na sua vida diária, como você deve se comportar, conduzir na sua casa, onde você trabalha, onde você estiver. Agora você está pronto agora para conduzir a sua família da mesma forma. Então, eu estou dando para vocês orientações a respeito da sua vida e como você pode passar essa orientação para seus filhos no nível da compreensão da criança, no nível da sua própria maturidade, no nível da sua própria idade. Então, você precisa estudar seu filho para você poder entender que seria a linguagem que eu vou utilizar, o quanto que eu vou dar para meu filho diariamente. Lembra que eu falei para você, a primeira vez que eu tinha culto doméstico em casa, eu escolhi o horário melhor para mim. E também eu preguei para meus filhos, pregava para eles. O nosso culto doméstico demorava 1 hora, mas no fim todo mundo está dormindo. E ninguém gostava de ter culto doméstico comigo, ninguém gostava. Mas quando eu mudei o horário que era melhor para eles e diminuir o tempo, 15 minutos em vez de 1 hora, então aquilo deu certo. Mas você precisa estudar seus filhos. Muito bem, então vamos agora para outra página. Vamos para a página 295. Janela em cima.
Agora veja antes da janela o que está escrito lá em cima. Treinando os filhos para que sejam fiéis. Agora, quando estou dando aula para você, antes de dar essa aula de ontem, eu estava dando para você treinamento como você deve ser uma pessoa fiel. Para você requer fidelidade do filho, você precisa ser fiel. Você precisa ser um exemplo de uma pessoa fiel para com Deus. Ele sendo seu modelo. O modelo de Jesus foi o seguinte: não a minha vontade, mas a sua. E a minha comida, a palavra do meu Pai. A comida que você precisa na família, além da comida para se alimentar, você precisa comida para alimentar a alma. Por isso estou fazendo o caso de culto doméstico. A maioria dos crentes não fazem. A maioria nem tem vida devocional sozinho. A maioria que tem vida devocional, normalmente uma leitura bíblica. Você precisa fazer muito mais. Agora veja a minha mão aqui. Está vendo a minha mão? Essa mão é forte. E se você não concordar comigo, então pega a minha mão para você saber que a minha mão é forte. Mas eu preciso todos os dedos e o polegar e a palma. Agora esse dedo aqui significa ouvir a palavra. Você percebe que esse dedo sozinho é muito fraco. E esse dedo aqui ao lado, isso é fazer leitura. Agora com esses dois eu já tenho mais força. Está vendo aí? Mais força. Esse dedo aqui, estudar a palavra de Deus. Agora com esses três, mais força ainda. Esse dedo aqui, memorizar pelo menos um versículo por semana. Agora metade da força da minha mão está aqui, ó. Agora o que dá a outra metade é o polegar. O polegar representa meditar na palavra. Agora, a palma significa unidade, ou seja, praticar a palavra. Sem a palma, os dedos polegar não funcionam. Precisa a palma. Então, para você lembrar, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar, praticar. Então, cada vez que você está olhando para a sua mão, faça justamente se você está fazendo assim, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, memorizando a palavra, meditando naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e praticado. Então você precisa fazer isso aí contigo primeiro, e você precisa ensinar seus filhos a fazerem a mesma coisa. Agora vejam, está na janela, enquanto estiverem criando os filhos, lembrem-se de que eles não lhes pertencem, mas são um presente do Senhor, que do Senhor entregue a você. Agora, você sabe o que é mordomia? Mordomia significa que você está cuidando algo que não pertence a você. Eu tenho mordomia do meu carro. Eu tenho mordomia do computador. Eu tenho mordomia do meu corpo. Eu tenho mordomia dos meus bens. Eu tenho mordomia do meu tempo. Eu tenho mordomia do meu talento. Eu tenho mordomia do meu tesouro. E eu tenho mordomia também dos meus filhos. Eles não pertencem a mim. Mas eu devo ter uma boa mordomia com meus filhos. Isso é extremamente importante, você entender que os seus filhos não são seus. Pertencem a Ele. Ele emprestou os filhos como flechas. E você tem seu estojo com algumas flechas dentro. E para você cuidar dessas flechas para que elas possam ser utilizadas na obra de Deus. E cada vez que a criança está jogando uma flecha, essa flecha está para um alvo. Qual é o alvo? Agradar a Deus. Então isso é seu alvo, deve ser o alvo da criança, agradar a Deus. Agora, vai logo para algoritmo ano número 1. Princípios para treinar os filhos na fidelidade do Senhor. Então, vamos ver algumas coisas. Letra A. Ensiná-los e conduzi-los no caminho em que devem andar, sabendo que
não é o caminho para o qual eles possuem uma inclinação natural. A criança nasce com rebeldia. A criança com 1 semana, 2 semanas, você já percebe que é pecadora. Mesmo que você fique olhando para a criança, mas ele é tão bonitinho, e é uma gracinha, mas lembra que ela é uma pecadora. Ela vai começar cedo a manipular você. As crianças sabem manipular os pais. Agora, veja também e grifa Provérbios 22, 15a e Jeremias 17, 9. E vamos fazer essa leitura. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Vocês sabem que a maioria dos pais hoje nem usa vara mais? Agora, eu não falei uma tábua, eu falei vara. E mais para frente eu vou ensinar você como utilizar a vara na criança. Estados Unidos é contra a lei utilizar vara na criança, contra a lei. Mas eu ensino os pais, vocês não precisam obedecer à lei, porque a lei do governo não combina com a lei de Deus. Agora, não é para você abusar a criança, não é para você machucar a criança, para você colocar a vara de tal maneira que a criança liga dor com rebeldia. Dor com rebeldia. Para aliviar a dor, precisa obedecer. Se não obedecer, dor. Então eu vou falar para vocês mais para frente como fazer isso aí. Agora veja Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Somente Deus. Por isso eu faço uso da palavra de Deus, porque ela é uma espada. Ela penetra no coração da criança. Ela faz justamente discernimento entre aquilo que não agrada a Deus e aquilo que agrada a Deus. Então, quando estava criando meus filhos, eu fazia uso da palavra. Eu não uso martelo, mas a palavra. Porque, na verdade, que a palavra é martelo, é uma espada, é um fogo. É para você utilizar a palavra, mas, ao mesmo tempo, ela dá também conforto. Ela dá consolação. Então, enquanto ela também fornece disciplina, ensinar, repreender, corrigir, disciplinar, ela também fornece conforto para a criança. Agora vamos então ver algo a mais. Grifo o seguinte: os seus filhos precisam, primeiramente, da regeneração, ou seja, novo nascimento em Cristo. E para depois andarem no caminho do Senhor pelo poder do Espírito Santo. A primeira coisa, evangelizar. Hoje eu passei 1h30 com o pastor Douglas. E nós havíamos abordado o assunto de aconselhamento bíblico. Nós chegamos à conclusão juntos que a primeira coisa é evangelizar. Você não pode treinar ninguém até você evangelizar. Para treinar seus filhos, o primeiro passo é evangelizar. E quando o filho converte, então você percebe que ele vai ter uma capacidade no nível dele de compreender a palavra de Deus. Mas você precisa utilizar palavras que ela possa compreender. Vai para a página 296, letra B. Ter em mente que Deus, grifa, deu a cada um dos seus filhos, desde quando eles foram formados, a habilidade e talentos de acordo com a vontade soberana dele. Cada criança tem justamente um talento. Cada criança tem habilidade. Então nós devemos verificar em nosso ensinamento qual é a habilidade dela, qual o talento dela.
Então você começa a treinar seu filho de acordo com o talento e também de acordo com a habilidade da criança. Você vai ver isso logo mais, logo no início você vai ver o talento que a criança tem. Porque a criança começa a manifestar justamente a sua capacidade no sentido de habilidade e talento. Veja a letra C, grifa. Ensinar os seus filhos a negarem a si mesmo diariamente. Agora, todos os meus filhos foram egoístas, todos eles. E o pai também é. Então, eu tinha que ensinar a minha pessoa, utilizando a palavra, para não ser mais egoísta. Agora, eu não digo que eu sou perfeito, mas constantemente eu não sou egoísta. Mas, ao mesmo tempo, percebo que há momentos que eu preciso do meu plano de tentação para não ser egoísta. Agora, eu preciso ensinar meus filhos, você precisa negar a si mesmo. Mas o que acontece, muitas vezes nós damos para a criança o que ela está querendo. Agora, veja também, no mesmo letra C, gripe o seguinte, o treinamento bíblico opõe-se ao ensinamento do mundo que enfatiza o amor a si mesmo. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que você deve se amar. Porque naturalmente você já se ama. Veja bem, dois grandes mandamentos. Amará a Deus, amará teu próximo como a si mesmo. Ou seja, Mateus 7,12, nós devemos o quê? Tratar a outra pessoa como eu quero ser tratado. Então você percebe que a base é o seguinte, que o Bill, ele cuida de ele mesmo. Ele cuida dele mesmo. Mas Deus fala, cuida também os outros do mesmo jeito que você está cuidando de você. Agora, vamos então para o algoritmo ano número 2. Grifa o seguinte, áreas da vida dos filhos em que se faz necessário o treinamento bíblico mediante exemplo, instrução e disciplina. Vocês entenderam? Exemplo, instrução, disciplina. Agora, domingo que vem, eu teria pregado sobre a mãe que se chama Eunice e a avó que se chama Lloyd. Mas o pastor da igreja onde eu vou, ele pediu que eu pregasse sobre outra coisa. Mas eu aprendi algo com Eunice. Eunice foi uma pessoa que foi exemplar para Timóteo. E ela aprendeu com sua mãe que foi exemplar para ela. Então, Lloyd ensinou a Eunice, foi exemplar para Eunice. Eunice ensinou seu filho Timóteo. O filho Timóteo, ele foi o quê? Ele foi justamente grande pregador, grande missionário, grande evangelista. Devido ao fato que mamãe treinou ele, logo no início. Mas ela foi exemplar, ela deu instrução e ela praticava disciplina com ele. Ensinar, repreender, corrigir, educar. Motivo, maturidade. Apto para o quê? Ensinar. Apto para o quê? Para se comportar de maneira correta. Agora veja logo abaixo o seguinte. Grifa, letra A. Vocês devem treinar os seus filhos em áreas da vida pessoal mediante exemplo, ensino, encorajamento, apoio, repreensão, disciplina. Então você nota que a carga é grande. A pergunta para nós hoje à noite, você é exemplar? Você está ensinando com a Bíblia? Você está dando encorajamento para o seu filho quando ele se desanima? Você dá apoio para ele? Você dá repreensão para ele quando ele precisa? Você pratica disciplina, ensinar, repreender, corrigir e treinar? Vai para a página 297. Número 2, meio da página. Grita o seguinte. Na vida diária, vocês devem ensinar os seus filhos
aceitarem responsabilidade e cumprirem tarefas com fidelidade a despeito de quaisquer sentimentos. Agora, hoje, vocês sabem que tem filhos que nem sabem lavar louça. Não lava louça. Uma tarefa que você pode dar para uma criança. Para que a criança seja responsável pela louça. A cama. Vocês sabem que eu fiquei sabendo que a maioria dos adultos não fazem a cama. Não arruma a cama. Sai da cama, vai para o seu serviço. Irmãos, a minha mãe, que não era crente quando era criança, eu não podia tomar café até arrumar a cama. Até hoje, aquela menina que entrou no meu apartamento lá no hotel, ela ficou assim: quem arrumou a cama aí? Eu falei: eu arrumei. Mas por que você arrumou? É para eu arrumar. Olha, a minha mãe me ensinou, a hora que ele levanta, arruma a cama. E eu arrumei. Agora eu tenho esse costume. A minha esposa acha que eu sou doido de arrumar a cama no hotel. Mas olha, isso faz parte da minha vida. Mas quando você ensina a criança que ela tem responsabilidade, você tem que cobrar. E certa vez a minha cunhada, ela estava com um problema com seu filho. Ele não queria arrumar a cama. Não queria mesmo. Então eu falei para ela, então ele não toma café. Mas isso não é a coisa de você não está abusando? Não, não estou abusando. Ele não vai morrer. Perdendo o café, ele não morre, não. Então, depois, ele ainda não arrumou a cama. E ela falou: daí. Então, ele não almoça. Mas eu acho isso muito duro. Ele não vai morrer. Olha o tamanho dele. Ele pode passar 30 dias sem comer. Então, ele não almoça. Na hora de jantar, a cama era arrumada. Ela venceu. Mas ela ensinou o que para ele? Responsabilidade. Agora, ela não foi cruel. Ela falou: a hora que você arruma, você pode comer. Não arruma, não come. Mas ela estava achando que eu era duro. Não, eu não sou duro, gente. A criança precisa entender que ela tem responsabilidade. E se você não ensina isso aí, você está perdendo tempo com a criança. Por esse motivo, nós temos tantos adultos hoje que não são pessoas responsáveis, porque não foram ensinados a ser responsáveis. Agora vai para a página 299. Agora, entendendo a disciplina bíblica. Agora, mais uma vez, ensinar, repreender, corrigir, treinar, educar, baseado em 2 Timóteo 3, 16, 17, objetivo, sabe o que é? Maturidade. Maturidade. Agora, veja a janela em cima. Disciplinar fielmente quer dizer treinar, educar, corrigir seu filho de maneira agradável ao Senhor. Agrada Senhor Deus. Agora veja logo abaixo o significado da palavra disciplina. Grifa: a palavra de Deus enfatiza o propósito da disciplina bíblica, é ensinar a pessoa a seguir no caminho de Deus e não no caminho do homem. Então, a palavra disciplina no Novo Testamento, tanto como no Antigo Testamento, tem diversos significados: instruir, disciplinar, treinar, corrigir e repreender. Então, tudo isso aí cabe a palavra de disciplinar. Então, nós precisamos entender: será que eu estou ensinando? Quando estou aqui na sala de aula hoje, eu estou ensinando. Se você não saiba, eu vou avisar: estou ensinando. Mas, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, alguém está sendo repreendido. Deu para entender? Porque depende de você. Se você não está se conduzindo de acordo com o ensinamento que eu estou dando para você, uma repreensão. Mas com essa repreensão que eu estou fazendo, uma correção. E se você aceita a repreensão e a correção, agora eu posso treinar. Mas se você fica sentado rebelde, você foi ensinado, repreendido, corrigido, mas você não está realmente correspondendo com o ensinamento hoje à noite, eu não tenho como treinar você.
É a mesma coisa com a criança. Você está ensinando, repreendendo, corrigindo e treinando para que ele possa ter maturidade. Então, por esse motivo, nós estamos colocando aqui como o assunto entendendo a disciplina bíblica. Agora, veja o algoritmo no número 2 e grifa. Por que a disciplina é necessária? Veja a letra B e grifa. Ela os guarda de serem condenados com o mundo e produzir e retidão de caráter naqueles que são por elas treinados. Agora eu digo uma coisa para você hoje à noite. Meus filhos não são perfeitos, mas eu dou graças a Deus que todos são salvos. Eu sei que todos nós vamos passar nossa vida de eternidade juntos. Agora, filhos perfeitos não são, mas são convertidos. Todos os meus netos, eu tenho 10 netos, todos são convertidos menos 2. Eu tenho 12 bisnetos. 4 de 12 já são convertidos. 8 ainda não, devido à idade deles. Mas percebem, irmãos, a herança que você pode passar para seu filho, a vida eterna. Veja o que nós havíamos abordado. Ela os guarda de serem condenados com o mundo. Imagina seu filho sendo condenado com o mundo. Não, olha, irmãos, eu não posso pensar a dor pior do que isso, que seu filho é condenado. Agora, veja também letra D e grifa. Sem disciplina, a estultícia de seu filho vai conduzi-lo à pobreza e à desonra e a uma vida egocêntrica que traz vergonha aos seus pais. Veja o algoritmo romano número 3, grifa. Como e quando a disciplina deve ser aplicada. Agora, logo abaixo grifa. Visto que a disciplina bíblica tem o propósito de produzir um caráter semelhante de Cristo, os pais devem agir de segunda forma. Letra A, grifa. Determinar diretrizes simples, claramente definidas, assim como Deus fez ao guiar seu povo. Agora vamos ver então Gênesis 2, 16, 17 e grifa na sua apostila. Veja que ele fala: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, minha pergunta, foi claro ou não foi claro? Agora, minha pergunta, quando você está ensinando o seu filho, corrigindo o seu filho, você está sendo claro? É para você ser claro e fala de uma forma que a criança entende. Certa vez, lembra que eu falei sobre os dois pintando, né? Agora eu ensinei eles também como cortar a grama em volta da nossa casa. Foi interessante. Quando eu ensinei eles como cortar a grama, eles cortaram muito bem a grama, mas tem lugares que não foi cortado de maneira correta. Mas eu falei para eles. Mas meu filho mais velho, ele falou: pai, não falou isso aí não, eu não lembro que me falou isso. Não, eu falei, mas eu não lembro. Sabe o que eu aprendi? Não foi claro. Então, na segunda vez que eles tinham que cortar a grama, eu falei para os dois, Bill e Chris. Eu falei o que eles devem fazer, mostrei como fazer. Daí eu falei para os dois: agora repete o que eu falei para você. Daí você não vai me falar que você não entendeu, porque você repetiu. E se você me fala que você não entendeu, então tem consequência, porque você está sendo rebelde. Olha, o quintal ficou lindo naquele dia. Mas percebe que eu falei claro. Agora, a primeira vez eu pensei que eu falei claro. Então eu fiquei pensando comigo, possivelmente eu não fui claro. Então eu assumi a culpa. Eu dei para eles a vantagem. Mas a segunda vez, eu dei a orientação: agora repete o que o papai deu para você. Então, Deus havia dado justamente orientação clara. Não tem como você não entender.
Agora, veja então, letra B, grifa, explicar com clareza os padrões de conduta baseados na Bíblia para evitar confusão ou mal entendimento. Então, vamos ver então, Êxodo 31, 18. Agora, quando o Senhor terminou de falar com Moisés, lá no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aqui nós temos justamente o dedo de Deus aqui. 40 homens durante 1600 anos haviam sido as pessoas que Deus soprou sobre eles, e nós temos a palavra completa e a revelação completa. Então não tem como você não ser culpado em não obedecer, porque está aqui claro. Houve momentos, quando estava corrigindo meus filhos, eu tinha que mostrar para eles. Agora, filho, leia o que fala aqui. E ele fez leitura. Agora, você obedeceu isso ou não? Não obedeceu. Então você percebe as consequências que Deus fala aqui? Porque tem consequência. Ele deixa claro para nós como eu devo me comportar. Agora, os 2 grandes mandamentos são interessantes. Quando Jesus falou para os fariseus, 2 grandes mandamentos. O primeiro, amará teu Deus. 4 mandamentos verticais. Deu para entender isso aí? Os primeiros 4 mandamentos, vertical. E os 6, horizontal. Ou seja, amar seu próximo. Então, 4 verticais, 6 horizontais. Então, quando Jesus fala isso para os fariseus, ele está dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses 2. Ele está se referindo o quê? Os 10 mandamentos. Mas ele fez resumo, como eu estou fazendo para você hoje à noite. Parabéns para o Bill. Estou dando um resumo para você. Agora, veja então a letra C e grifa. Letra C. Explicar as bênçãos da obediência, bem como a disciplina, as consequências decorrentes dela. Porque eu falei, maldição é uma consequência em não obedecer. Deu para entender? Agora, vocês terão a bênção de obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando. Agora, mas terão maldição, consequências, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Então, notem como Deus foi claro. Me obedece, uma bênção. Desobedece, consequência. Então, cada vez que meu filho levou uma consequência, ele reclamou. Espera aí. Quem foi culpado? Eu, Deus ou você? Porque Deus falou para você, obedece seu pai. E obedecendo seu pai, você está obedecendo quem? A Deus. Se você está desobedecendo o seu pai, você está desobedecendo quem? Deus. Então você tem consequência ou bênção. Você percebe, gente? É importante frisar isso para as crianças. A criança entende isso aí. Entende mesmo. Agora vamos continuar, página 300 agora. Página 300. Letra D. Quando os filhos desobedecerem, explicar amorosamente, com exatidão, de modo eles transgrediram e as escrituras e como deveriam ter agido. Então, quando meus filhos não estão pintando o quarto do jeito que tinham que pintar, então eles não obedeceram. Então não houve consequência. Qual foi? Tinha que fazer limpeza. Olha, para tirar tinta de um vidro depois de secar, não é fácil. Levou mais tempo para fazer limpeza do que pintar as paredes, sabia? Levou mais tempo. Isso foi uma consequência. Eu falei para eles, olha, ninguém apanha aqui. Você apanha em limpando seu quarto. E a mesma coisa quanto o quintal. Tinha que fazer de novo. Não fez correto, vai fazer de novo. Uma consequência porque não obedeceu a orientação que papai deu.
Agora veja também Hebreus 12, 14 e 13, mas apenas eu vou ler somente alguns versículos aqui para poupar tempo. Agora veja no capítulo 12 seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles lhe dirigiram como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se amogue com a sua repreensão. Pois a disciplina do Senhor, ou seja, o Senhor disciplina quem ama. Então notem que disciplina, ensinar, repreender, corrigir, treinar. Agora, repreensão para criança não é algo que ele gosta. Eu nem gosto quando alguém me repreende, mas eu preciso. E quem me repreende, normalmente essa pessoa me ama. A melhor maneira de manifestar amor para com seus filhos, que você vai explicar amorosamente exatamente o erro que foi feito e a consequência do erro, ou seja, pecado. Agora, número 2, grifa. A disciplina deve ser aplicada enquanto há esperança com presteza. Agora, Eclesiastes 8:11. Veja comigo. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Agora, como isso aplica para crianças? Se você não começa cedo com a criança, você vai ter problemas maiores mais tarde. Agora, eu vou falar para você, talvez você não concorde comigo. Eu não tenho nenhuma que eu diria palavra bíblica que eu possa dizer o que eu vou falar. Mas baseado nesse trecho eu vejo um princípio. O princípio eu falo para casais quando sua criança tem 3 meses, você pode aplicar a vara. Opa, viu a cara dela quando eu falei? Agora, quando eu falo vara, não falo de tábua. Então eu vou explicar. O que eu expliquei? Tem uma criança de 3 meses, 4 meses, 6 meses, e eles têm um traseiro. Não tem traseiro? Esse traseiro tem bastante poupança. Tem ou não tem? Bastante. Então, o que você faz? A criança com 3, 4, 5, 6 meses de idade começa a manipular e chora. Então, eu entendo quando o choro é de dor ou de raiva. Quando meus filhos choraram, eu sabia se era dor ou raiva. Muitas vezes foi raiva. E eu sei a diferença entre raiva e dor. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, quando de raiva, eu pegava frado e baixava um pouquinho. E eu peguei uma régua. Sabe o que é régua? Bem fino, né? Eu fiz assim. No traseiro. Mas eu não fiz assim, porque você pode abusar a criança, machucar a criança. Mas se você só faz desse jeito, olha, isso dói para caramba. A criança pensa que está morrendo. Eu só tinha que fazer isso 2 ou 3 vezes, depois só tinha que falar. Só falando, a criança não chorava daquele jeito. Se chorava novamente, Deu para entender? Agora, talvez você pense que o Bill é radical. Mas, irmãos, eu não tenho prova bíblica que você pode usar vara numa criança de 3, 4, 5, 6 meses. Mas, baseado nesse princípio, você precisa começar cedo. A criança tem que aprender logo no início, tem consequência quando não obedece. A criança com 3 meses já sabe manipular você. Sabe mesmo. Agora, vamos continuar. Agora, veja aqui, a disciplina severa destina-se em especial aos filhos que exibem estultícia, letra A. Grifa também Provérbios 22 e 15, que nós já havíamos abordado. A sensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, quando eu falo com os pais, se você não está utilizando a vara, não a tábua,
régua. E às vezes você, quando ele chega um pouco mais de idade, pode usar chinelo. Chinelo não mata a criança, mas dói para caramba. Você coloca na traseiro sem roupa, dói mesmo. Criança pensa que vai morrer. Agora, você não faz assim, desse jeito. E dói mesmo. Especialmente quando você coloca na pele. Porque a fralda, uma proteção, né? Não sente nada. Mas você só abaixa um pouquinho, a criança pensa que vai morrer. Agora, veja bem comigo o seguinte. Vamos então para a letra B. A disciplina mais severa administrada pelos pais é a vara. Agora, nós já falamos bastante sobre a vara. Mas vamos falar mais alguma coisa de Provérbios. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Então, irmãos, você percebe que Deus está sendo claro? Não a minha palavra, a palavra dele. Agora, nos Estados Unidos, a lei é que pai não pode utilizar a vara na criança, não pode. Não pode fazer isso aí. Mas eu acho que a mão pode dar mais dano do que uma vara utilizada da maneira correta. Quando digo vara, não sai aqui dizendo que eu falei tábua. Não falei tábua. Eu falei régua ou chinelo. Régua, chinelo não mata ninguém. Vara, ou seja, tábua, mata. Agora, veja também o seguinte. Vamos para a página 301. Grifa, letra F. A disciplina não deve estar associada à ira. Nunca você deve disciplinar a criança quando você tem raiva. Porque você vai fazer além do necessário e isso vai provocar a criança a ira. Não faça você disciplina com ira. Portanto, os pais devem confessar a seus filhos quando pecarem contra eles por discipliná-los com raiva ou ira. Após a confissão, eles devem dar os demais passos para se reconciliarem biblicamente com os filhos. Mateus 5, 23, 24, que eu abordei aqui domingo à noite, então vamos abordar novamente. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a sua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com ele. Então, se você pecou contra o seu filho, não adianta colocar uma oferta aqui na caixinha. Vai lá acertar com ele. Você precisa conversar com ele pedindo perdão. Porque facilmente a criança vai ter algo contra você. Ele vai pensar que você manda, mas você não cumpre o que você manda. Agora vai para a página 302. Culto doméstico. Agora eu tenho 15 minutos para terminar essa parte. Eu tenho que correr um pouquinho. Agora veja a janela em cima e grita o seguinte. Instruir e manter a prática do culto doméstico no seu lar requer planejamento e diligência. Então, irmãos, quando eu estou dando aula para vocês aqui, você acha que eu estou somente lendo o manual? Não, eu tenho plano aqui. Você lembra quantas vezes que eu falei para você grifar? Por que eu estou falando de grifar? Para você prestar atenção. Para você entender que aquela parte é a chave daquela página que nós estamos abordando. Então, o Dennis que está ali no fundo lá com o projetor, seja com o PowerPoint, então ele sabe justamente o que eu grifei aqui. Ele planejou hoje, ele planejou 2 lições hoje na casa dele e colocou aqui para vocês. Isso não aconteceu por acaso, houve planejamento. Para você ter culto doméstico na sua casa, você deve planejar como se fosse fazendo culto aqui, os mesmos princípios. Agora, bem mais simples, mas princípios de planejamento. Agora, veja a letra A, seja
algoritmo ano número 1 abaixo. Questões a considerar no planejamento do culto doméstico. Letra A. Considerando que a idade dos membros da sua família podem ser as mais variadas, peça ao Senhor para ajudá-lo a determinar aquilo que será edificante para todos os participantes do culto doméstico. Então, quando eu comecei com meus filhos, eu tinha uma filha que ela tinha 9 anos e entender nada. Então, fazendo assim ajuda. Você precisa avaliar que seria a melhor maneira você transmitir algo da palavra para a criança mais nova. Deu para entender? Agora, veja letra C, grifa. O culto doméstico deve ensinar os membros da sua família a darem de si mesmo ao Senhor e uns aos outros. Então, você precisa dar lições, pensamentos chaves que fornecem para a criança entender que precisa servir a Deus e os outros. E a prova de servir a Deus é servir seu irmão dentro da casa. Então, eu forneci para eles ensinamentos, princípios bíblicos, na linguagem que eles podiam compreender, que o que é importante é ser um servo de Deus, e a prova de ser servo de Deus é servindo o seu irmão. Ajuda ele com a cama dele, ajuda ele a arrumar a cama, ajuda ele em lavar a louça, ajuda ele em outras coisas, dá para entender. Agora, veja então, grifa Atos 2, 42, 47, 4, 32, 5, 42. Agora, devido ao tempo, eu não posso abordar esses trechos. Você aborda sozinho em casa, mas preste atenção o que eu vou abordar agora. Algoritmo romano número 2, o culto doméstico deve incluir todos os aspectos da expressão e desenvolvimento cristãos. Agora, sempre deve haver o quê? Letra A, louvor e oração. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, eu havia dividido nosso culto doméstico em 3 áreas. Oração, louvor e ensinamento. Segundo justamente o que a Bíblia fala que deve ser feito na igreja. Na igreja nós não temos tempo de louvor. Na igreja não tem tempo de oração. Na igreja não tem tempo de estudo. Então, o culto doméstico deve seguir o mesmo que Deus deu para a igreja. Porque, na verdade, na sua casa, o marido, o pai, ele é sacerdote de casa. Como se fosse sendo pastor daquela casa. Agora, letra A, então, grifa louvor e oração. E letra B, instrução bíblica, grifa. Instrução bíblica. Agora, passa para a página 303. Letra C, comunhão e ministério. Agora, na igreja, você não ensina como você deve ser ter um ministério na igreja. Então, você deve fazer a mesma coisa em casa. Ensina seu filho como ele pode ter ministério na casa dele. Mostra para ele como ele pode ter ministério na escola dominical com seus coleguinhas. Porque a criança tem realmente um desejo muito grande de ter um ministério. Mas a maioria dos pais não ensina a criança como ter ministério. Agora, veja bem, algoritmo romano número 3. Grifa, quando realizar o culto doméstico, letra A,
determine o tempo específico para que todos os membros da família possam planejar as suas atividades, responsabilidades, levando em conta este compromisso. Então, meus filhos, todo dia, antes de tomar café, 15 minutos, culto doméstico, todo dia, incluindo domingo. Agora, eu não digo que vocês têm que fazer na hora de café, você tem que determinar o que seria melhor para a sua família. Mas eu vejo que durante uma refeição, quando todo mundo juntos, então facilita bastante. No meu caso, era mais fácil ter todos juntos na hora de café do que na hora de almoço. Era mais fácil ter todos juntos na hora de café do que na hora de jantar. Porque às vezes a criança tem outras atividades que o jantar dele talvez seja mais cedo ou mais tarde, devido às suas atividades. Mas na hora de café, eu me lembro que eu estava ensinando a minha filha, que já tinha 3 filhos. Então, ela e seu marido não estavam fazendo culto doméstico. E a minha filha me falou, mas olha, um levanta essa, outro levanta essa, outro levanta essa, e todo mundo toma café uma hora diferente. Então eu falei para então todos devem levantar com a primeira, para ter café juntos. Porque isso foi uma desculpa. Agora eu entendo, na hora de almoço, possivelmente não é fácil juntar todos os 3. E eu sabia logo também, na hora de jantar, devido à atividade na escola, não tinha como ter todos juntos. Mas na hora de café, antes de ir para a escola, podem ter hora de café. Porque um levantava 6 horas, outro levantava 6h30, outro levantava 6h45. E eu falei para ela, todos devem levantar 6 horas. Agora, não é duro, gente. É a questão de quê? Disciplina. Porque isto é necessário. Então, meus filhos não tinham escolha. Se você vai tomar café, você tem que ter vida devocional com o papai primeiro. Culto doméstico. Eu não abria mão. Aquilo foi como se fosse a igreja aqui. Nós temos culto todo domingo, não tem? Tem horário para isso aí? Ou você muda o horário a favor das pessoas? Você entra 8 horas, você entra 8h30, você entra 9, você... Não. Inclusive, eu quero dar uma repreensão para vocês. Posso? Posso ou não posso? Agora, nessa repreensão, alguns de vocês têm motivo, outros não têm. Porque planejamento. Quem que chega atrasado, devido ao seu serviço, você tem desculpa correta. Tem ou não tem? Mas quem que deixa para a última hora sair de casa para chegar aqui não tem desculpa nenhuma. Mas o que você fala? Mas foi trânsito. Mas por que você não planejou que o trânsito seria mais pesado? Você sai mais cedo. Agora imagina eu chegando aqui hoje à noite dizendo que eu cheguei meia hora atrasado porque Gunther, ele havia enfrentado o quê? Trânsito lá fora. A primeira vez que ele me apanhou, ele chegou atrasado. Sabe o que ele falou para mim? Trânsito. E eu falei, você tem razão, mas vai preso. Porque ele podia ter saído um pouco mais cedo, né? Agora, eu não estou julgando você. Mas eu vi que nas 7 horas hoje à noite tinha 12 pessoas aqui. E a maioria chegou 7h20, 7h25. Agora, não estou dizendo quem que não tem como, eu entendo. Mas a maioria de nós poderia ter estado aqui na hora correta. É ou não é? Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que eu não estou considerando o seu serviço. Porque se você tem serviço até 7 horas, você não pode estar aqui 7 horas. Mas você pode estar aqui 7h30. Não tem problema. Mas se você não tem motivo, foi mal planejado, você é uma vergonha. E eu falei isso para meus filhos. Meus filhos, vocês, antes de tomar café, culto doméstico. E eles tinham que levantar mais cedo para nós podermos ter o quê? 15 minutos juntos. Muito bem. Agora veja então, na próxima página, 304. Sugestões de temas, atividades para o culto doméstico.
Agora, eu vou deixar você fazer isso aí sozinho, porque aqui tem diversos modelos que você pode seguir. Então, você escolhe aquilo que funciona melhor para você, ou você pode pegar uma parte de um modo de fazer, e uma parte de outra. Então, você faz do seu jeito que faz melhor para você. Mas aqui, simplesmente, dicas como você pode ter justamente culto doméstico que facilita você manter na sua casa culto doméstico. Então, aqui tem diversas dicas para você poder saber como os assuntos, como conduzir, o que pode ser feito, pode não ser feito. Faça de acordo com aquilo que te agrada melhor e facilita para as crianças. Agora, as crianças, você deve fazer tudo que faça melhor para elas, não para você. Deu para compreender? Agora, vamos então para a 18ª lição, porque nós temos 5 minutos. E apenas eu quero dar uma pequena introdução sobre depressão. Agora, você percebe que eu deixei de falar algumas coisas aqui. Mas é devido ao nosso tempo e o assunto é bastante importante. Então, eu havia abordado aquilo que eu achava, no meu planejamento, mais importante da lição. Agora, veja então na página 317. Apenas uma pequena introdução para começar amanhã à noite. Agora, você está vendo o assunto depressão? Vocês sabem que depressão não é doença. Mais uma vez, depressão não é uma doença. Mais para frente nessa lição, eu vou mostrar para você que ela não é uma doença. Porém, todavia, pode haver problemas orgânicos que provocam depressão. Mas a maioria dos casos de depressão não tem nada a ver com a parte orgânica. Tem mais a parte não orgânica. E qual é essa parte? O homem interior, o coração do homem. Então, nós vamos abordar alguns casos de pessoas, personagens bíblicas, onde nós podemos ver que não foi algo orgânico, mas foi algo não orgânico, ou seja, no coração da pessoa. E também nós entendemos que o que acontece no dia de hoje é o seguinte: quando a pessoa vai para o médico e a pessoa é deprimida, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar uma receita médica para aliviar o problema de depressão. Não sai daqui dizendo que eu falei que isso é mal. Não é mal. Mas isso só trata sintoma, não trata problema. Mas às vezes, para tratar problema, você tem que aliviar o sintoma para tratar o problema. Mas não pode depender no medicamento. Se a pessoa está dependendo do medicamento, só está tratando o sintoma, a não ser que tenha algo orgânico. Se tem algo orgânico, então outro 500, tem que fazer outras coisas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós devemos tratar no nível do coração da pessoa, porque a maioria dos casos de depressão é a questão de pecado. Agora, não sai aqui dizendo que eu falei que quando a pessoa é deprimida, ela está em pecado. Mas a maioria dos casos, ela está. Eu vou provar isso biblicamente amanhã à noite. Agora, nós temos duas chaves aqui. Veja a primeira, Gênesis 4:7. Se procederes bem, não há certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora, grifa o seguinte: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nós vamos ampliar esse assunto amanhã à noite sobre como nós devemos dominar nossos sentimentos. Agora, você não pode mudar eles.
mas você pode dominar. Mas o que acontece na depressão, normalmente, a parte de sentimento domina a pessoa. Por exemplo, hoje, eu estava falando com o Gunther. Ele me falou que ele estava cansado. Eu falei, por que você não pensa que você não está cansado? Mas eu sou cansado. Mas se você pensa que você não está cansado, você não cansa tanto. Não, verdade, gente. Eu viajei 30 horas para chegar aqui sábado passado. 30 horas. Eu tenho 80 anos. Você sabe aquilo que foi fácil? Mas quando eu cheguei aqui, eu sorri para ele. E eu abracei ele. Eu não falei para ele que eu sou cansado. Ele falou, você quer que nós leve você para o hotel primeiro, para você tomar banho? Não, vamos comer. Agora, eu mesmo queria ir para o hotel. Mas o fato que eu mudei meu modo de pensar, eu não senti cansaço até eu voltei para o hotel. Quando eu cheguei lá no hotel, morri. Mas antes não morri, não. Irmãos, muita coisa tem a ver com o seu pensamento. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que no lado do corpo que você não cansa. Mas se você fala tanto no que você é cansado, você acaba de ser cansado mesmo. Mas se você nega esse pensamento, você sente melhor. Não muda o sentimento, mas você muda o seu modo de pensar sobre aquilo. Mais uma chave aqui para terminar. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, são duas chaves para você enfrentar depressão. E eu digo para terminar, então, o seguinte. Todo mundo tem momentos de sentimentos depressivos. Cada pessoa passa momentos que você tem um sentimento depressivo. Mas nós devemos saber como lidar com esse sentimento depressivo. A maioria não sabe lidar com isso aí. Então nós vamos abordar amanhã à noite como enfrentar 4 elementos. Entender seu problema da perspectiva bíblica, coração, ação e sentimento. E também esperança bíblica, solução para os problemas de depressão. E também requer mudança bíblica no modo de pensar, falar, agir, com plano bíblico que resulta em mudança permanente, praticando a palavra de Deus na sua vida. Muito bem, então eu tenho 2 ditados para você hoje à noite. Desculpe qualquer coisa e parece em casa. Você já ouviu, né? A pessoa fala, desculpe qualquer coisa. Certa vez, só para você sair hoje à noite bem leve, eu estava num elevador em Campinas, no meu prédio, estava subindo, uma senhora entrou no elevador e ela se apresentou para mim, onde ela morava, qual andar, tudo mais. E quando ela estava saindo do elevador, ela virou para mim, aparece em casa. Eu falei, que horas? Ela quase desmaiou, porque não foi convite. E eu sabia que não foi, mas eu queria brincar com ela, né? Que horas eu devo chegar lá? É para almoçar, ou jantar, ou lanchar? Muito bem, querida. Agora, quem deseja orar hoje à noite? Esse irmão tão careca, bonito aí. Vocês sabem que é o gêmeo meu, né? Não sabia, né? Então, chega aqui e faça uma oração, agradecendo pelo tempo hoje. Ok? Oremos.